Liberando o desejo. As barreiras para o progresso espiritual são nossas esperanças, ambições e desejos, mesmo quando eles são bons. Alguns de nós não podem dispensar a busca pela saúde, e outros não podem dispensar a busca por aluguel, comida, roupas ou companhia. Sempre uma dessas carências ou desejos é o que sentimos que deve ser resolvido primeiro. Acreditamos que se pudéssemos nos livrar dessa nossa dor, poderíamos buscar a Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a busca por Deus. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto da busca por Deus, da busca pela espiritualidade? Ô Gilson, sobre esse encontrar Deus, você não pode encontrar Deus. Ele pode se revelar. No entanto, você não vai ter a revelação de Deus antes de ter, primeiro, uma revelação sobre você. Então veja, nós temos aqui algumas coisas para ver. A primeira delas é, você não pode encontrar aquilo que não está perdido. Quando você tem dentro do bolso da sua calça alguma coisa, algum objeto, ele não está perdido. Esse objeto não está perdido, ele está encoberto. A nossa psicológica condição é de ignorância. Essa ignorância é afastada. Essa ignorância é descartada. Essa ignorância é revelada. Veja que coisa importante nós temos aqui. Nós precisamos da revelação, mas não da revelação de Deus, mas da revelação da verdade sobre quem nós somos. Essa revelação é o descarte dessa ilusão, desta ignorância sobre nós mesmos. Quando afastamos a ilusão, quando afastamos a ignorância, quando ela é afastada, essa verdade de Deus se revela. É desta verdade que nós precisamos, se revelando. Quando ela se revela, ela não está sendo encontrada, ela está sendo descoberta. Há uma diferença entre encontrar algo e ter o descobrimento daquilo. Aquilo, quando é descoberto, estava lá o tempo todo, mas não tinha se revelado ainda. Enquanto aquilo que precisa ser encontrado está perdido em algum lugar. Assim, existe um movimento em direção a esse encontro. É um movimento daqui para lá, de onde nos encontramos, para aquele lugar onde a coisa se encontra. Nós não estamos lidando com a verdade assim. A verdade é a revelação de Deus. Você não pode ter uma revelação de Deus. Você precisa ter uma ciência de revelação sobre si mesmo. A realidade de Deus se revela. A realidade de Deus te encontra. A realidade de Deus se mostra. Percebam a diferença. As pessoas estão nesta busca por Deus, como se pudessem encontrá-lo, como se de fato fosse possível ter esse encontro com Deus.
A pessoa não encontra Deus. A pessoa toma ciência da ilusão do próprio eu, do próprio ego, da própria pessoa. Isso é que é a presença da visão da verdade sobre quem nós somos. Essa é a revelação. A revelação de si mesmo lhe mostra que a pessoa não é real, que esse eu não existe, que esse mim é algo que o pensamento estabeleceu como sendo verdadeiro, dentro da experiência desse corpo e dessa mente. Assim, a verdadeira base para a revelação de Deus, para esse descobrimento da realidade de Deus, veja, não desse encontro com Deus, a revelação de Deus, o descobrimento de Deus, a base para isso é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não há como nos aproximarmos da verdade desta ciência que revela Deus, que é a meditação. Assim, esse objeto dentro do seu bolso, ele não está perdido, ele está encoberto. Eu gosto sempre dessa ilustração, estou sempre voltando a ela. Quando você não sabe aonde a carteira, ou a bolsa, ou a chave da sua casa está, ela está perdida ou ela está encoberta dos seus olhos? Se isso está dentro da sua casa, apenas está encoberto dos seus olhos. Quando você olha, quando você coloca os seus olhos disponível para a observação e você passeia por sua casa, nos cômodos, o olhar é suficiente. Basta olhar para a visão, para a clareza, para esta constatação daquilo que ali está. Pode estar em cima da estante, pode estar em cima do sofá, pode estar até em cima da sua cama. Você está diante desse olhar. O olhar é suficiente para a revelação de onde a chave está, de onde a chave se encontra, ou a carteira ou a bolsa. Veja, não se trata de algo que está perdido, se trata de algo que não está sendo visto, que não está sendo esclarecido. Assim é esta ciência de Deus. Nós precisamos de esclarecimento sobre isso, clareza sobre isso. Precisamos desse olhar sobre isso. O olhar traz esta visão da constatação de que não existe nada perdido. Portanto, o que de fato nós precisamos na vida é desta ciência desse olhar. Olhar para as nossas reações, olhar para os nossos sentimentos, pensamentos, sensações, percepções, comportamento. Se dá conta de como você funciona. Como pessoa, nós somos ambiciosos, invejosos, ciumentos, possessivos, agressivos, dependentes, carentes, carregados de desejos e medos. Se dá conta desse mim, desse eu,
desta psicológica condição de condicionamento interno de identidade egóica, o simples e direto olhar lhe traz a revelação de algo além desta condição. Aquilo que está além desta psicológica condição é aquilo que está presente, mas que não se revela. Até que tenhamos esse olhar, até que tenhamos esta aproximação. Assim, a forma real desse encontro é pela revelação. Assim, esse encontrar Deus é, na realidade, ter a revelação de Deus. No entanto, é Deus que se revela. Tudo que você precisa fazer é descobrir o que é esse olhar. O que é autoconhecimento? O que é ter uma aproximação destas reações sem interferir com elas? Eu me refiro a essa inveja, ciúme, medo, dependência, apegos. Descobrir o que é esse olhar é o descarte desta interna condição de condicionamento egóico, de condicionamento mental. Então, a real forma desta aproximação da verdade divina, desse encontro com Deus, é a ciência desta revelação nesse encontro. Não é alguém tendo um encontro, não é alguém achando que perdeu, é a realidade se revelando. Quando esse eu, esse alguém, pela compreensão, pela visão clara, é descartado. Isso é o fim da ilusão. Isso é o fim desse sentido de alguém presente, se separando de Deus. Porque não existe tal coisa. A não ser que o pensamento estabeleça e esta condição psicológica se sustente dentro desse quadro de ilusão. Se isso está presente, a dualidade está presente. Porque a ilusão está presente. Mas se isso é visto, essa ilusão é desfeita. Essa é a aproximação da verdade sobre o autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui no canal, trabalhando com você a verdade desta visão sobre nós mesmos, sobre a verdade daquilo que está presente aqui. A compreensão daquilo que somos é o descarte dessa ilusão, daquilo que acreditamos ser. E é o surgimento desta realidade divina, deste ser, que é esse estado natural presente nesse instante, quando o eu não está, quando esse mim, quando esse ego é desfeito. Esta é a visão de Deus, é a visão deste ser. Ou, se pudéssemos demonstrar mais suprimento, poderíamos pensar em Deus. Não, funciona ao contrário. Se pensarmos em Deus primeiro, teremos todas essas outras coisas. O homem cujo fôlego está nas narinas deve sempre desejar coisas, condições ou pessoas, e, portanto, nunca é livre para buscar o reino de Deus e sua justiça. Podemos desejar que nos seja dado um pensamento para fazer o trabalho de cura, mas isso é um efeito. Podemos querer receber uma verdade sobre o suprimento ou uma companhia, mas isso também é um efeito. Até mesmo desejar bons pensamentos é desejar efeitos. Não desejamos bons pensamentos. Desejamos apenas uma coisa: paz, paz, paz. Neste trecho,
o Joel Goldsmith comenta sobre o pensamento. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento? A ideia por detrás do pensamento é de alguém pensando, Gilson. Essa é a ideia por detrás do pensamento. Nós temos a crença, que por sinal é uma crença que nasce do próprio pensamento, de que somos os pensadores dos pensamentos. Então, quando você tem um pensamento, você acredita que você produziu o pensamento. O que não é verdade. O pensamento apenas surgiu. O pensamento é algo que em você acontece. Ele acontece como a chuva acontece, como o sol brilha, como o vento ventila. Estamos diante de algo natural? O pensamento é uma aparição em você de lembrança. É somente isso. Ao ver uma cena, o cérebro reconhece elementos naquela cena. Esse reconhecimento só é possível porque há um fundo de memória, de recordação, de experiências passadas com aqueles elementos naquela cena. Essa lembrança é a memória. Isso é algo típico do cérebro. É assim que o pensamento surge. Isso é o pensar. O seu nome é um pensamento, mas a sua idade também. Os parentes que você tem é uma lembrança. Tudo isso é parte do pensamento, que está presente em razão da memória. Então, o pensamento é basicamente isso. Quando as pessoas querem se livrar dos pensamentos, elas acreditam que estão pensando e precisam dispensar esses pensamentos. Na verdade, esses pensamentos estão aparecendo em razão de um programa que está rodando nelas, de respostas que vêm do passado. Quando esse programa roda, a qualidade do pensamento que está nesse programa aparece. E esse pensamento aparece em razão da memória que já está guardada lá. Então não se trata de se livrar dos pensamentos, mas de se tornar ciente de como o pensamento se processa. Quando você traz atenção, quando você traz consciência a esse modelo do pensamento se processando, ele termina. É exatamente porque você não se dá conta dessa reação quando ela surge. É exatamente porque você se confunde com um pensador produzindo pensamentos, que esse pensamento mantém a sua continuidade. As pessoas têm dificuldade de lidar com pensamentos, exatamente porque elas lidam com pensamentos como pessoas. Como pessoas, você acredita estar pensando esses pensamentos. Por mais que você se esforce em afastar um pensamento, isso reforça a condição do pensador e, naturalmente, do próprio pensamento. Mas quando você aprende a olhar para esta reação como uma reação que vem do passado e que é só uma lembrança que surge, sem se envolver com esse pensamento, você não se envolve com esta reação. Então você, como o pensador, não aparece. Como esta pessoa não surge. Isso termina com o pensamento. É fundamental a compreensão de como o pensamento se processa e como ocorre o fim para esta psicológica condição, que é a condição de desordem,
que o pensamento cria. Podemos descobrir a vida livre do pensador e, portanto, livre do pensamento. Podemos ter um cérebro quieto, silencioso. Veja, fazer uso do pensamento apenas quando ele se fizer necessário. E quando ele não se fizer necessário, permanecermos livres desta agitação interna, desta tagarelice, desta inquietude. Porque é isso que o pensamento provoca. O estresse, a angústia, o medo, a raiva de pessoas, as preocupações, esses diversos estados de infelicidade psicológica estão presentes em nós em razão da presença do pensamento. É a continuidade do pensamento a partir deste pensador, desse experimentador de pensamentos, desse que gosta ou não gosta de pensamentos, que está sustentando esta condição. E veja, Gilson, não importa se são bons pensamentos ou maus pensamentos. Pensamentos são só pensamentos. É o sentido desse eu, desse mim, desse pensador, por detrás desse pensamento, que está criando esta divisão entre bons pensamentos e ruins pensamentos. Mas todos eles criam uma ocupação psicológica que lhe afasta da realidade deste ser, que lhe afasta da realidade da vida como ela é, porque coloca presente a ilusão de uma identidade que não existe, que é esse mim, esse eu, esta pessoa. É isso que estamos com você aqui, olhando de perto, aprofundando para a compreensão. Precisamos nos livrar, nos libertar, ir além desta psicológica condição, que é a condição do pensador, que é a condição desse pensamento, dessa qualidade de pensamento, que dá vida a esse eu, a esse mim, a esse ego. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente quer viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, existem no formato online, presenciais e também retiros. Nesses encontros acontece algo muito profundo. Pelo Mestre Gualberto já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona, de maneira espontânea, de maneira natural, entramos no estado meditativo, podemos perceber o que está além de toda limitação do nosso intelecto. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.